Voltamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos fazendo um balanço do combate à corrupção no país com o promotor de justiça Afonso Guizzo Neto. Promotor, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele disse que o atual sistema político eleitoral é gerador de ações de improbidade administrativa porque cria uma situação, como todos nós sabemos, de promiscuidade no momento da captação dos recursos eleitorais para as campanhas. E grande parte dos últimos escândalos, inclusive, envolvem caixa 2 de campanhas eleitorais. Essa seria, digamos assim, a principal fonte de corrupção no Brasil? Na verdade é uma rede de corrupção, né, Vanderlei? Porque quando você fala na corrupção eleitoral, você também está falando na corrupção administrativa. As próprias promessas e acertos de campanha são muitas vezes reflexos de atos de corrupção que se perpetuam. Tá aí, vou usar mais uma vez o exemplo, não é o único, né, da suposta rede de corrupção do caso Cachoeira, onde você vê promessas eleitorais sendo pagas, abre aspas e fecha aspas, durante a administração. Não importa o partido político, né, existem boas e más pessoas em todas as áreas. Nesse sentido, né, com muito vagar na minha dissertação de mestrado, que virou obra publicada pela editora Lumen Uris, Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação, a gente analisa justamente essa simbiose entre o público e o privado, que tem como sim fonte geradora da nossa falta de representação política, né, porque o nosso representante político, quando se elege nesse esquema, comprando voto, para o mais pobre basta um pedaço de pão, para o mais rico um cargo em comissão. Quer dizer, essa simbiose entre público e privado gera no nosso representante político um sentimento de dono da coisa pública. Ele não representa ninguém, ele comprou o cargo dele e agora vai distribuir as benesses nessa cultura patrimonialista, onde o grande pai vai servir ao filho que pede esmola. E nesse jogo de interesses eu vou favorecer os meus aliados políticos, os meus familiares, os meus amigos e nessa troca de toma lá da cá. Quer dizer, me parece que isso passa, mais uma vez, não só pelo processo legislativo a ser aperfeiçoado, mas principalmente por uma mudança cultural. E essa mudança cultural, Vanderlei, tem um nome: educação. Educação e educação. Um povo educado cobra os seus direitos e cobra dos seus representantes que sejam efetivamente seus representantes e não vem do seu voto, né? Ano eleitoral, municipal, tá aí o grande recado, né? Quem quiser comprar o seu voto, anule ou vote num que não queira comprar o seu voto. Jamais vote aquele que quer comprar o seu voto. Pois é, ano a ano, eleição após eleição, se fala sempre nessa questão: não compre, não venda o seu voto, e no entanto as pessoas continuam comprando, os candidatos continuam comprando, porque tem gente disposta a vender. O senhor acha que há desinformação a respeito ou realmente é um problema, como o senhor mencionou há pouco, de ordem cultural e que precisa, para ser eliminado no país, inclusive que essas pessoas sejam enquadradas criminalmente para que realmente esse tipo de praga deixe de existir no Brasil, ou pelo menos diminua? A punição é importante, né? Tanto é que o Código Eleitoral prevê, até no mesmo dispositivo, no artigo 299 do Código Eleitoral, o crime de corrupção ativa e passiva, aquele que compra o voto. Sim. E aquele que vende o seu voto. Mas mais importante do que a punição, e a punição é um mecanismo também de educação, também de pedagogia, é efetivamente educar os nossos eleitores. Nós temos bons exemplos aí, hoje a cultura ambiental, as pessoas preservam a natureza, as pessoas começam a respeitar algo que no passado não se respeitava. E a compra e venda do voto passa sim por um processo de educação, de informação e de debate. A sociedade tem que debater quanto vale o seu voto, quanto vale a sua representação. Ela tem um preço? Você vai banalizar a corrupção? Quer dizer, por isso que esse ciclo vicioso ele só pode ser rompido não só na punição do corrupto, mas no enfrentamento também do corruptor. Bom, o candidato compra voto, mas esse dinheiro vem de algum lugar. Certamente o fato de ele precisar desse dinheiro, que alguém financie a campanha dele, automaticamente ele já está se comprometendo com o financiador, e isso faz com que ele também depois não se sinta responsável pelos interesses do eleitor. O que fazer a respeito? Porque o nosso sistema eleitoral, nossa democracia representativa, afinal de contas,
está com algum problema que tenha condições de ser sanado na visão do senhor? Na verdade, vários doutrinadores e estudiosos dizem, né, que o sistema eleitoral como um todo, ele vive crises e é renovado. E o nosso aqui no Brasil não seria diferente. Mas importante nessa tua pergunta, uma das lideranças hoje no país, um dos pais do Ficha Limpa, que é o juiz de direito do Maranhão, Marlon Reis. O Marlon, com muita propriedade, ele defende que o texto constitucional, no que tange a prestação de contas, já pode ser lido e interpretado com uma intenção de objetivar a informação prévia dos doadores de campanha aos determinados partidos e candidatos. Então o eleitor, quando for votar, ele sabe que aquele candidato recebeu uma doação da empresa tal, que defende tais interesses. Certo. Então o próprio eleitor tem direito a essa informação. Essa é uma luta, é uma evolução e penso eu que essa luta, que não é só do Marlon, que é de muitas pessoas, do MCCE, mais cedo ou mais tarde vai vingar e o eleitor vai poder sim saber em quem ele está votando, em quais interesses o eventual candidato está representando. Muito bem, e recentemente tem sido instalados em várias regiões do estado de Santa Catarina e inclusive em outros estados da federação, os grupos de atuação especial de combate às organizações criminosas, os GAECOS, que são organizados e coordenados pelo Ministério Público Estadual, do qual o senhor é um integrante. O senhor poderia falar um pouco sobre o funcionamento dos GAECOS, quais as entidades que fazem parte, se é feito um trabalho de inteligência, quais os objetivos que estão sendo alcançados? Sem dúvida, né? Isso aí entra mais uma vez naquela questão da ampla investigação. Quando os poderes constituídos se dão as mãos, juntos, buscam uma maior eficiência, não se isolando, né, tratando a coisa pública como pública e não como privada, tudo ganha força. O GAEC é um bom exemplo disso, quer dizer, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Fisco, quer dizer, o Ministério Público, hoje nós somos coordenadores dos GAECOS, né, em determinadas regiões do Estado, o nosso grande coordenador a nível de Estado, o doutor Alexandre Grazottin, que fazem um trabalho sim de inteligência, com apoio do Ministério Público, mas de todos esses órgãos, buscando não uma imposição de uma investigação arbitrária, mas justamente uma investigação eficiente, onde a união desses órgãos de investigação fazem não só uma operação mais bem sucedida, mas como analisam passo a passo a prova, o pedido judicial de uma interceptação telefônica, por exemplo, quando cabe, o próprio promotor que está lá na execução, com aquele caso, com aquela denúncia, se socorre do GAECO pedindo auxílio nessa investigação, quando é um caso de grande repercussão, e quando essas instituições públicas, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Federal, se unem, o resultado é bem mais efetivo e muitas vezes traz uma investigação que vai gerar o que a gente quer, o fim da impunidade e a efetiva punição daqueles criminosos. Muito bem, promotor Guizo, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. O senhor pode ficar à vontade para fazer a sua conclusão. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu acho que o grande recado, longe de ter uma verdade absoluta, é deixar o nosso telespectador ciente de que a reflexão de qual é o nosso papel social num judiciário mais firme, um judiciário que julgue mais rápido, um Ministério Público mais eficiente, uma polícia que investigue ao lado de outros órgãos, é a nossa participação. E a nossa participação passa por uma reflexão, passa por um debate. Hoje as redes sociais estão aí, Vanderlei, quer dizer, as redes sociais servem com um bom trampolim, cobrando bastante, mas também trazendo a sua parte lá no seu dia a dia, no seu bairro, na sua casa. Até porque, aproveitando o gancho, como diz a campanha, né, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje fizemos um balanço do combate à corrupção com o promotor de justiça em Santa Catarina, Afonso Guizo Neto. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!